Reunião mediúnica, estudo e entendimento da alma humana. O entendimento da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Kardec, ele foi fantástico. Ele, a partir dos fenômenos das mesas girantes, que para algumas pessoas não significava nada, ele então veio trazer para nós essas grandes reflexões. A reflexão de que devemos refletir sobre a grandeza que a vida é e traz para as nossas existências essa importante visão do todo do mundo que nós estamos inseridos. E, à medida que ele começa a pegar a partir dali para ver essa visão do todo, ele começa a ver que a alma humana ela continua viva. E ela continua viva com as mesmas dores, com as mesmas mazelas, com as mesmas felicidades que tinha aqui na Terra. Umas um pouco pioradas, outras um pouco melhoradas, mas somos mais ou menos os mesmos dos que estávamos vivos na matéria, animando a matéria física aqui na Terra. Ao chegarmos no plano espiritual, chegamos com as nossas mesmas tendências e inclinações. Portanto, nós precisamos agora fazermos uma reflexão. O que será feito da nossa alma? O nosso espírito, quando chegar ao plano espiritual, como que ele estará? De que forma ele vai viver, de como que ele vai conviver com aquelas situações que lá está. Leva-nos então a entender que precisamos estudar mais sobre a alma humana. E para estudarmos mais sobre a alma humana, nós temos que entender que existe uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E nessa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual está nós, médiuns, que precisamos educar a nossa mediunidade e ajudar aqueles que não são tão médiuns quanto nós. E aí vamos caminhando ao longo do nosso estudo para entendermos como que acontece uma reunião mediúnica. E as devidas reflexões vão preparando o que a gente fez até agora, vão preparando o terreno nosso íntimo para irmos aprendendo um pouco mais sobre a espiritualização nossa e da humanidade. Kardec deixou-nos 5 livros da codificação, e o total de livros dele são 7, mais as revistas que depois foram montadas a partir da revista O Consolador. E aqui nós temos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Aqui está o que é o Espiritismo, que não faz parte da codificação, mas é um livro de esclarecimento do que é a doutrina espírita. E nós escrevemos aqui Bíblia, porque a Bíblia é a base de todos os ensinamentos espíritas. E o outro livro chama-se Obras Póstumas, que a gente não colocou aqui a foto. Bom, na reunião mediúnica nós temos a reunião mediúnica com Kardec segundo a Bíblia. Como iniciar? Com uma prece. Aí temos o início da reunião, com as leituras devidas. E esse início é segundo a Bíblia, porque sempre que formos evocar um espírito, devemos fazê-lo em nome de Deus, com respeito às coisas de Deus, ao sagrado. O desenvolvimento da reunião, com todos os estudos, com os fenômenos que ali acontecem, e como terminar uma reunião, com uma prece. O término da reunião, as pessoas podem conversar um pouco sobre os fenômenos ocorridos, sobre aquilo que aconteceu. E então teremos lá no final do nosso estudo os livros indicados para a leitura, para o bom entendimento de uma boa reunião mediúnica. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essas palavras de Jesus trazem para nós um perfeito entendimento daquilo que é uma reunião mediúnica. São mais de 3 pessoas reunidas em nome de Deus, em nome de Jesus, pedindo a Ele permissão para que todos os fenômenos sejam protegidos pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, porque nós não temos a pretensão de Jesus ali na nossa reunião, presente pessoalmente, coordenando nossas atividades. E a partir de então, nós vamos desenvolver a reunião com todos os fenômenos, conduzindo, orientando e fazendo-nos caminhar para o aperfeiçoamento íntimo de todos nós. Prece para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18. É importante nós entendermos que aqui em Atos, os apóstolos estão entendendo perfeitamente a missão de Jesus aqui na Terra, e eles estão relembrando-nos
as informações que eles estudaram ao longo de todas as revelações que foi passada para o povo hebreu. E aqui nós vamos então entender que nossos filhos e filhas profetizarão. E a profecia era o nome que se dava à mediunidade, ou seja, terão comunicação com o mundo espiritual. E ele completa mais ainda que os nossos jovens terão visões, os velhos, sonhos. E nesse dia o Espírito de Deus estará coordenando as atividades. E como todos os Espíritos são filhos de Deus, eles estarão todos coordenando as nossas atividades e aí nós seremos mais responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Por isso, a importância de nós procurarmos refletir na grandeza de Deus, na grandeza das oportunidades que nos são dadas para melhor aproveitarmos a vida, para melhor construirmos uma manhã de paz, de luz e de fraternidade. Sugestão de roteiro para a reunião mediúnica. Fonte viva, uma leitura para harmonizar o ambiente, prece, uma leitura de um livro tipo Seara dos Médiuns, que vai fazer com que a gente entenda um pouco sobre mediunidade e faça uma reflexão sobre nós mesmos. O Livro dos Espíritos, que é extremamente instrutivo, lê uma ou duas questões, lá na frente nós vamos ter os tempos sugeridos. O Evangelho segundo o Espiritismo, a prece. A reunião mediúnica propriamente dita, com os fenômenos acontecendo, que normalmente chamamos da parte prática, a prece final e os breves comentários. No link Desobsessão e Mediunidade, no site Kardec Espiritismo, você vai encontrar várias listas de vídeos explicando e falando sobre obsessão, sobre desobsessão e sobre mediunidade. E também temos um grupo, Reunião Mediúnica, no Facebook. Prefácio. Estar reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. Esse prefácio está no início da coletânea de prece para que anteceda uma reunião espírita. E Kardec faz o seguinte comentário: estar reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico, ou espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, e se tornassem visíveis. Ou seja, nós precisamos estar espiritualmente unidos. Os nossos ideais têm que ser sublimados, convergindo para o mesmo ponto. Os nossos ideais têm que ser fortalecidos pela força do bem, pela força do amor, pela força da paz. Os nossos sentimentos têm que ser bem colocados, bem sentidos, bem aprimorados para trabalharmos intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. Prece. Então, entendendo os motivos da reunião espírita, entendendo os motivos de estarmos reunidos, vamos fazer a nossa oração para o começo da reunião, evocando ao Deus, nosso Pai, que nos proteja, que envolva-nos e que nos dê toda a segurança necessária para o empreendimento que vai ser feito, que vai ocorrer. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tendem a lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspira-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que, pelo sentimento de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido
e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abre-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, nosso mentor, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. Portanto, como vimos, a oração traz para nós a reflexão e, principalmente, mostra-nos o pedido a Deus, a proteção, para que Deus, em sua infinita misericórdia, esteja protegendo aquele grupo de pessoas, pedindo então a Deus que permita que os bons espíritos venham até nós para nos proteger, para nos amparar, e depois pedimos então que aquele espírito que é o mentor do grupo, que reconhecidamente é o mentor do grupo, possa nos assistir e acessar nosso coração para que nós então estejamos em sintonia com as forças do bem ali presente. E aqueles que sintonizarem com o mal, que possamos ter a paciência, a prudência e o amor de esclarecê-los, de tirá-los daquelas trevas da ignorância para a luz de um conhecimento superior. A doutrina espírita é uma doutrina que nos mostra a importância de sermos religiosos, sermos espiritualizados, mas, acima de tudo, temos que ser caridosos, compassivos e amigos. No fim da reunião, também tem a prece de agradecimento e ela será feita lá no final do estudo. Nós temos, então, aqui uma sequência dos grandes missionários do cristianismo. Moisés, o início e a base do entendimento de um Deus único. Moisés era um grande legislador hebreu que, ao receber o mandato mediúnico de poder orientar as pessoas para o trabalho que eles precisavam de fazer, de sair do Egito, procurar a terra prometida, ou seja, um local onde eles pudessem se estabelecer e ali estabelecerem a sua cultura, fazendo com que a sua raça pudesse então desenvolver-se e se preparar para a chegada do Senhor. E por que tinha que ser o povo hebreu? Poderia ser qualquer outro, mas tinha que ser um povo mais próximo do Ocidente, no caso da Europa, e que tivesse um preparo. E foram mais de 2000 anos sendo preparado até que Jesus viesse. Muitos espíritos de escol, muitos espíritos luminares, reencarnaram entre o povo hebreu para começar ali uma purificação da raça, naquele momento, para que eles então pudessem receber Jesus. E a sua árvore genealógica, muito bem descrita por Mateus, ali estavam os grandes missionários que vieram, preparando o caminho para que Jesus pudesse chegar até nós. Os que vieram depois de Jesus, já na maioria das vezes dispersos para o mundo, já não tinha mais esse compromisso espiritual de serem verdadeiramente judeus. Era um espírito que, por mais variados motivos, reencarna entre os judeus. Bom, Moisés, se você quer saber mais sobre Moisés, tem aqui a sugestão do livro Faraó Amenefitá, que vai te mostrar um outro ângulo de visão de quem foi Moisés. Moisés era um médium de domínio sobre de efeitos físicos e domínio sobre os elementais e os fenômenos da natureza. Então ele fazia chover, fazia ter seca, fazia o rio sangrar e tantas outras coisas, baseado na sua mediunidade e do grupo de espíritos que apoiavam ele. Dentre eles, Arão e Pinehas. E Josué, que era um cérebro legislador junto com ele. Jesus, o amor e a compaixão incondicionais. O Mestre veio trazer para nós a exemplificação desse amor, dessa compaixão, da caridade. Ele curava as pessoas, ele fazia tantos milagres sem querer receber um centavo. Mais tarde, Allan Kardec então vem para a interação entre o plano espiritual e o plano físico e suas consequências. Kardec então vem trazer para nós o esclarecimento, a ponte entre Moisés, Jesus e a atualidade. Sem entendermos Kardec, nós não vamos entender certos fenômenos, certas situações que estão acontecendo agora na atualidade. Porque a doutrina espírita é extremamente progressista e nós temos que então que estar sempre atentos ao estudo para melhor aprendermos, para melhor compreendermos toda a importância de sermos espírita. Bom, a partir dali, nós vamos ter então
as obras de Chico Xavier complementando as obras de Kardec. Agora, só porque que Chico complementou as obras de Kardec, por favor, não vamos sair falando que Chico é Kardec reencarnado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até tem relatos do Arnaldo Rocha falando sobre o Chico contando para ele que Kardec vinha ajudá-lo a corrigir alguns livros. E aí, quando o Chico foi questionar, ele falou: não, quando você era, se não me engano, Ruth Jafé, você corrigiu os livros para mim. E agora eu corrijo os livros com você. O Chico, com a sua simplicidade e humildade, ele nunca revelou isso. Se fosse um de nós: olha, o Kardec conversou comigo essa noite. Kardec conversou comigo hoje de manhã. Ele ficou na dele, em silêncio, fazendo as obras dele. E hoje, bem depois de sua morte, Arnaldo Rocha começa a trazer uma série de revelações para que a gente possa entender mais esse ser maravilhoso que foi Chico Xavier. Samuel do Hahnemann, ele traz para nós a interação entre o corpo e a alma e as suas reações psicomento-emocionais. Foi um dos principais espíritos da codificação, trabalhou lado a lado com Kardec, principalmente na escolha dos médiuns. Ele foi o descobridor de que as doenças são psicossomáticas devido às suas características essencialmente psicomento-emocionais. Todas as doenças que nós temos fisicamente porque anteriormente nós tivemos um padrão de desequilíbrio mental e emocional. E no parágrafo 212 ele vai deixar isso bem claro para que nós possamos entender. Aí vem o parágrafo 184, 185, 154, 155, esclarecendo para nós as leis de cura. Semelhante, cura semelhante. Trabalhou como mentor da codificação da doutrina espírita, e interessante que ele não falava de homeopatia, só falava da doutrina espírita. E uma mensagem que o Hahnemann tem no Evangelho, que é o item 9 do capítulo 9, cada vez que a gente lê, a gente entende uma coisa. Ou pessoinha para gostar de escrever de uma forma tão ampla, tão complicada para a gente entender. Lógico, isso não é um defeito, é uma qualidade. Porque cada vez que a gente lê, a gente entende uma coisa diferente. Ela está sempre nova para nós. Outro grande expoente que a gente tem que reverenciar, Dr. Nilo Cairo da Silva, foi o maior divulgador e disseminador das ideias homeopáticas no Brasil. Escreveu vários livros de homeopatia. Graças a eles, a homeopatia se popularizou no interior do país e um dos seus livros, O Guia de Medicina Homeopática, é usado até hoje. Semelhante, cura semelhante. Nilo Cairo da Silva, ele era um tenente do exército, ele teve um problema pulmonar muito grave, então ele saiu, foi estudar medicina, aprendeu homeopatia, começou a tratar as pessoas com homeopatia e escrever livros que as pessoas do interior pudessem ter acesso à homeopatia e ajudar as pessoas a se tratarem com homeopatia. No interior do Mato Grosso, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, Goiás, até hoje os livros do Nilo Cairo são muito usados, principalmente pela Pastoral da Saúde, para tratar e salvar vidas e muitas vidas naquela região. E em várias outras partes do país. E Kardec, então, resolve perguntar ao Dr. Moore, na Revista Espírita de 1858, está na página, no conjunto de revistas, está na página 463 da edição que eu tenho. Considerando-se que em vida éreis homeopata, que pensais agora da homeopatia? E o Dr. Moore responde: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, faciam muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. A homeopatia é uma das teorias, uma das descobertas dos fluidos latentes, uma das ciências que fará com que a humanidade evolua mais rápido. E Kardec deixou isso claro na Revista Espírita para que nós não tenhamos dúvida. Tratar-se com homeopatia é você garantir ter mais saúde física e mental. Tratar-se com homeopatia é você se aprimorar e se aperfeiçoar ainda mais. A doutora Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi o organizador e divulgador do espiritismo nascente no Brasil e também do tratamento homeopático pela mediunidade. Foi um médico militar, escritor, jornalista, político, filantropo, expoente da doutrina espírita, conhecido como o médico dos pobres. Ele, ao qual tinha um problema de estômago muito sério, ao ser tratado mediunicamente com homeopatia, passou-se o remédio para ele, ele então cura o problema de estômago que ele tinha e começa a trabalhar a mediunidade dele para fazer as indicações homeopáticas. Ele nunca estudou homeopatia.
Ele apenas aprendeu homeopatia e os espíritos passavam para ele os dados e ele fazia então as receitas homeopáticas mediúnicas para os pobres, sempre ajudando incondicionalmente a quem precisava. Os médiuns brasileiros, espíritos reencarnados com o compromisso e responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de esclarecimento espiritual e iluminação da humanidade neste celeiro de luz que é o Brasil. Do Brasil para o mundo com amor e responsabilidade. Aqui, espíritos que ao longo de várias e várias encarnações cometeram os crimes hediondos, ao chegarem aqui no Brasil eles deparam com uma realidade que é diferente dos outros. Aqui as pessoas têm fé. As pessoas procuram desenvolver os melhores sentimentos. As pessoas procuram, então, descobrir um caminho redentor. E muitos espíritos, ao aportarem aqui na terra sagradas do Brasil, um país que tem como mentor, protetor espiritual, o anjo Ismael, todos que aqui portam saem daqui melhorados. Yakov, nosso amigo espiritual, fala que um espírito tratado no plano espiritual brasileiro, ele pode melhorar em 3 meses, e nos outros países pode levar 6 anos. Então, a diferença é muito grande. Mas isso não é privilégio para nós. Isso é responsabilidade que nós temos a mais. Precisamos, pois, começar a trabalharmos essa responsabilidade, compreendermos o tamanho dessa responsabilidade, fazermos mais orações e reclamarmos menos, para que o nosso país realmente cumpra a sua missão divina de trabalhar pela divulgação não só do Espiritismo, mas da continuidade da vida, da reencarnação, das vidas sucessivas e das reparações necessárias ao processo de reajustamento frente às leis divinas, frente às leis cósmicas. Médiuns brasileiros, tomem consciência de seus atos, tomem consciência de suas responsabilidades, procurem trabalhar intimamente, educando-te, fortalecendo-te nas bases do verdadeiro amor do Cristo, para que todos nós possamos, unidos nesses bons sentimentos, construirmos uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Mentores espirituais espíritas, espíritos que já entenderam a importância de trabalhar na seara de Jesus, amando, perdoando e servindo, para ajudar a impulsionar o progresso ético e moral da humanidade, para que ambos, médiuns e mentores, possam sublimar seus sentimentos, entendendo que todos somos irmãos perante Deus, nosso Pai. O Senhor nosso Deus nos conduzirá pelos caminhos das veredas evolutivas onde nós passaremos pelo aquilo que for necessário, a tomada de consciência, a tomada de vida que nos levará ao aperfeiçoamento. Todos nós, espíritos imortais que somos, precisamos começar a empreender a nossa jornada, a aprender a seguir os caminhos redentores do Cristo, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento e para que os nossos amanhãs sejam cada vez mais iluminados pelas forças do bem, pelas forças da luz. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que todos juntos, médiuns e mentores, consigam alcançar o objetivo final, trabalhando firmemente para a edificação do bem, para a edificação do amor, para a edificação da paz em todos os corações. Nosso objetivo: controle a sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É importante nos interiorizarmos esses valores para que façam parte dos nossos objetivos a cumprir conosco mesmos. Para que possamos, então, sermos melhores, sermos bons trabalhadores e bons seguidores do Cristo. Esse texto é da nossa amiga espiritual Ana Barilova. O mal derrota-se a si mesmo. Yakov. Lembramos que a cruz é uma espada invertida. Aqueles que já cansaram de empunhar a espada para a guerra, agora tomam-se da cruz, que muitas das vezes pode ser comparada a uma espada invertida, que agora serve de apoio como uma bengala para que nós possamos caminhar na áspera ação de subir as montanhas que superem o nosso ego, nossa arrogância, nosso egoísmo, nossa vaidade e conseguirmos construir uma base firme de amor e de paz para a edificação do bem onde quer que estejamos. Aprendamos, meus irmãos, a preservar a natureza, porque só seremos verdadeiramente saudáveis do futuro se a natureza for preservada. Só seremos verdadeiramente saudáveis se aprendermos
a colocar em prática o sentimento de proteção da natureza. Sentir em nossa alma a necessidade de protegermos a natureza com racionalidade, com respeito e com responsabilidade. E aqui a gente está convidando a você a ser um cidadão cósmico. E se você tem consciência de que você tem que preservar a natureza, que a segurança do meio ambiente está em nossas mãos, você vai ser um cidadão cósmico. Para que você esteja livre das amarras, das teias do planeta, para poder ir a planetas mais evoluídos, nem que seja para fazer um curso, você já tem que ter um conjunto de valores. E o respeito à natureza é essencial, porque se você não respeita a natureza, você não respeita seu próximo e nem a si mesmo. Poluindo a natureza, contaminando a natureza, você está contaminando a si próprio, a sua própria água, o seu próprio alimento, a sua própria terra. Trabalhemos, pois, para entendermos a necessidade de evoluirmos na direção do Altíssimo para verdadeiramente sermos um cidadão cósmico, um cidadão que trabalha para a edificação do amor em nossas vidas.